treinamento do Fluminense, porque o Fluminense recebeu apoio dos seus torcedores e a torcida do Vasco também foi ao CT Moacir Barbosa, esperou o time sair no ônibus para a concentração para fazer uma saudação, demonstrando às duas torcidas muita confiança no que pode acontecer amanhã no Maracanã. Eu estou esperando um grande jogo e quero a sua opinião também. Diz aí pra gente o que você está esperando. Vasco trabalhou hoje no CT, a gente mostra imagens aí da Vasco TV do treinamento do time vascaíno, um trabalho muito importante para o técnico Fernando Diniz, que inclusive ganhou a confirmação da presença do Thiago Mendes. Muita gente colocava o Thiago em dúvida, até porque ele saiu com câimbras no jogo contra o Fluminense, correu demais, um dos destaques da equipe vascaína. E se não der para ele, o Hugo Moura está pronto para entrar. O desfalque é o Lucas Piton, que está machucado, e o Puma Rodrigues, que também foi bem contra o Fluminense, será mais uma vez o lateral esquerdo vascaíno. Time, se repetir a boa atuação, tem tudo para conquistar esta vaga nas finais da Copa do Brasil. Vasco e Fluminense com Wilton Sampaio no apito, Rodrigo Gomes do Rio, Bruno Pires de Goiás e o VAR é do Wagner Heuwey. É esse o time de arbitragem para a partida de amanhã, 8h30 da noite. Atenção, o jogo é 8h30 da noite, é depois de Corinthians e Cruzeiro lá em São Paulo. Aí sim, vamos ter o jogo do Rio. Sei que muita gente está reclamando, mas o Wellington, esse horário, domingo à noite para um jogo de futebol? Pois é, aí é a escolha da televisão, que tem os direitos e os clubes obedecem, porque a cota é muito boa, né? E pelo lado do Vasco, a gente traz o time com Léo Jardim, Paulo Henrique, o Cuesta, junto com Robert Renan e o Puma Rodrigues, Barros, um dos destaques do time, Thiago Mendes, Coutinho, Felipe Coutinho e Nuno Moreira, na frente Rayan, que renovou o contrato ontem até dezembro de 2028, e o Andrés Gomes. É esse o time do técnico Fernando Diniz. Por falar no Fernando Diniz, ele foi perguntado na entrevista coletiva a respeito do Vasco ter feito aí, vamos dizer assim, um bom primeiro tempo e um ótimo segundo tempo. Ele respondeu: o Fluminense, depois que fez o gol, a partir da metade do primeiro tempo, eles acabaram baixando muito a marcação e fica mais difícil para você entrar. Aí o Gomes nem estava jogando muito aberto, ele estava jogando mais por dentro. A gente abriu o Gomes já aqui e estava dando amplitude no outro lado com o Paulo Henrique. E não é só alçar ou cruzar, é a maneira como vai chegar, a velocidade que vai chegar os cruzamentos, a quantidade de gente que você consegue colocar na área. E eu acho que isso que melhorou no segundo tempo. A gente teve mais celeridade nos passes, o Rayan entrou mais no jogo e a dinâmica de construção ela ficou mais acelerada e ajudou para que o jogo conseguisse fluir com mais naturalidade, a gente chegasse com mais contundência. Diniz, tudo bem. Qual o tamanho dessa vantagem para domingo? Não, a vantagem, no fundo, é como se fosse o primeiro tempo. Está 2-1, acabou o primeiro tempo, tem mais um tempo para decidir. Não tem nada, absolutamente nada ganho. A gente precisa encarar o jogo com muita seriedade. É mais ou menos como se fosse hoje no primeiro tempo, o Fluminense terminou ganhando, a gente teve que correr atrás do segundo tempo. Então agora só terminou o primeiro tempo. São 180 minutos, a gente tem que ficar focado, procurar corrigir o que a gente teve de errado hoje e encarar o jogo de domingo com a máxima seriedade e respeitar nosso adversário. E aí, você concorda com o Fernando Diniz? É isso mesmo? Aquele jogo de quinta-feira foi apenas o primeiro tempo, né? Agora que vai decidir. Jogos de mata-mata, né, de ida e volta, dessa maneira. São bem complicados. Às vezes você faz o primeiro jogo muito bem, não consegue repetir. Às vezes você não vai bem no primeiro e no segundo você arrasa.
Agora é esperar o que o Vasco vai render contra o Fluminense. O time do Fluminense tem uma dúvida no meio campo se começa com o Nonato ou com o Hércules. E tem a volta importante do Canóbio, um jogador que ajuda demais o tricolor, de muita garra, de muita luta, presença na área, às vezes até decisivo. E o Vasco tem que ter uma atenção especial com esse jogador. O técnico Luiz Ubeldia vai de Fábio Samuel Xavier, Thiago Silva, o Freitas e o René. Aí vem o Martinelli, Nonato ou Hércules e Lúcio Acosta. Na frente, Kevin Serna, Everaldo. Será que dá para o Germancano? Não sei. E mais a presença do Canóbio, é esse o time do Fluminense. Como eu disse, a torcida também esteve lá no CT Tricolor, dando a força para o time, para que possa reverter essa situação no jogo de amanhã do Maracanã. Todos os ingressos do Maracanã estão vendidos. Estamos aguardando um público aí de aproximadamente 70 mil pessoas, porque é um jogo muito interessante. Inclusive, no jogo de quinta-feira, deixa eu pegar aqui a renda daquela partida, nós tivemos o Maracanã com uma renda excepcional de R$ 7.453.018,50 para 61.983 torcedores pagantes, 64.990 torcedores presentes ao Maracanã. Vai ser a última edição da Copa do Brasil com 2 partidas finais. A partir do ano que vem, a Copa do Brasil, que vai dar 2 vagas para a Copa Libertadores da América, para o campeão e para o vice-campeão. A CBF vai decidir nesses dias aí se as 2 vagas são diretas de grupos ou uma direta, outra indireta, chamada pré-Libertadores. E os jogos dessas finais na quarta-feira. Esse jogo vai ser às 9h30 da noite em Belo Horizonte, se der Cruzeiro, ou Corinthians, se der, lá em São Paulo, Corinthians passando pelo time mineiro. E o Maracanã recebe o jogo de domingo, dia 21, quando teremos o Vasco ou o Fluminense decidindo a Copa do Brasil. Já que eu falei na Copa do Brasil do ano que vem, minha gente, ela vai ter uma novidade que serão 126 clubes participando. E os times da Série A só entrarão na Copa do Brasil em abril. As primeiras fases eles não vão atuar. Perde um pouco o sentido da Copa do Brasil, ao meu sentir, porque quem criou a Copa do Brasil foi Eurico Miranda, em 1989, se inspirou na Copa de Portugal, na Copa da França, na Copa da Espanha, da Inglaterra, que participam clubes de todas as divisões. E aqui no Brasil a ideia era fazer com que um time grande fosse visitar um time pequeno no interior do Brasil, nessas regiões mais longínquas do eixo Rio-São Paulo. E foi assim durante muitos anos. Agora a CBF vai fazer a Copa do Brasil do ano que vem com 126 clubes e os times da Série A, repito, entram em abril. E a final é em jogo único, em local a ser conhecido. Também não gosto muito dessa ideia. Eu acho legal você jogar uma em casa e a outra fora. A primeira fora e a outra em casa, até para faturar. Você viu aí a renda que eu te dei, R$ 7.453.000. Amanhã vai repetir de novo essa boa renda com a maior certeza que a gente pode ter. Deixa eu mandar aqueles abraços, pedindo para você sempre deixar aqui a sua opinião. Vai dar Fluminense, vai dar Vasco da Gama, quem faz a final da Copa do Brasil, deixa aí a sua opinião, deixa o seu nome e o nome da sua cidade. Deixa eu abraçar meu amigo William Oliveira, ele também, deixa eu abraçar aqui, tem mais gente bacana para receber o nosso abraço. Cadê aqui o Wellington, tá tudo anotado. Meu amigo Antônio Sobreira, o Pedro Lima Oliveira, lá em Porto Velho, em Rondônia, o Paulo César em Bom Jesus de Itabapuana, o Carlos Eduardo Cabral no Jardim Catarina, lá em São Gonçalo, o Wilton Campos
José Glebson, o João Faria, meu amigo Rafael, né, Evandro Rafael, lá em Ilhabela, São Paulo. Quem mais? O Edinaldo, ele é da cidade de Moçambiques, em Goiás. Alô, Moçambiques. O Renan Fogaça, em Poços de Caldas. O Emanuel Batista, em Cabo Frio. Meu amigo Antônio Pereira. A Regina Silva, lá em Cajazeiras, na Paraíba. O Célio Lacerda, em Coqueiral de Aracruz, no Espírito Santo, meu amigo José Saraiva, lá em Manaus, e o Noel Ismael, em Vicente de Carvalho, aqui no Rio de Janeiro, recebendo o nosso abraço. Se inscreva aí, Wellington Campos FC. Paga nada não, dá uma olhadinha que tá vermelhinho, clica aí, dá aquele joinha, fortalece o nosso trabalho, você vai nos ajudar demais continuar fazendo vídeos aqui no nosso canal. Posso contar com você? Um ótimo final de semana, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos. Chegou o dia, é hoje, torcida Cruz Maltina. A gente tanto esperou, tanto aguardou. É hoje, Vasco Fluminense, galera. Já chega deixando aquele like, você que tá animado, se inscrevendo no canal. Porque hoje tem Vascão, hoje é uma chance única, a gente vai falar sobre isso. Agradecendo as demais aí do canal do Wellington Campos FC, canal aí parceiro da gente também. Se inscreva no canal do Wellington Campos aí, você que não conhece o trabalho dele. É um jornalista muito bem informado sobre o nosso Vascão. Então, o Wellington Campos FC. Galera, chegou o dia hoje, Vascão da Gama entra em campo a partir das 8h30. Confrontei que sei que nossos corações estão bastante apertados, porque é uma chance única do Vasco chegar no final de campeonato depois de muito tempo, galera. É um jogo que os jogadores têm que entender que vai ser uma emoção grande ver o Vasco na final de Copa do Brasil. Essa final de Copa do Brasil, esse título, se o Vasco conseguir chegar à final aí, vai ser como uma Libertadores para nós torcedores. Eu tenho certeza disso. Por tudo que nossa torcida já passou. Então, hoje é apoio. Hoje a gente tem que ter nossas crenças, pedir a tudo, porque só depende dos jogadores fazer a parte dele. E você, torcedor, tá confiante para hoje? Deixa aí nos comentários o placar de vocês. Deixa aí seu palpite aí para o jogo do Vasco. E também aí quem vocês gostariam de enfrentar caso o Vasco passasse para a final. Usei os comentários para comentar aí, beleza? Bem, para encerrar aqui, vamos falar aqui sobre a Força Jovem, que foi ontem no CT, dar um apoio incrível para os jogadores. Fui lá, deu um apoio gigante. Então, parabéns aí à Força Jovem. Parabéns à torcida do Vasco, que deu um show ontem no CT. É o último apoio antes desse jogo de logo mais, que promete muito. Torcedor, não esquece, hein? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Um forte abraço e saudações Cruz Maltinas.